Inspirai, o Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mensagem de Fátima era importantíssima. Por quê? Porque a mensagem de Fátima previu toda a história do século XX e século XXI e parece que ainda tem alguma mensagem para o nosso futuro. O que é que realmente Nossa Senhora quis com a sua mensagem? Mensagem famosa que foi confiada aos 3 pastorinhos na Cova da Iria no dia 13 de julho de 1917. Essa mensagem Nossa Senhora proibiu que os pastorinhos revelassem, né? Aliás, somente a Lúcia e a Jacinta que ouviram a mensagem. Francisco somente viu. Nossa Senhora deu permissão de que Lúcia e Jacinta contassem ao Francisco as coisas que elas tinham ouvido. E, no entanto, esse segredo Nossa Senhora manteve para que, no tempo oportuno, fosse revelado a nós. Morreram Francisco e Jacinta. Ficou Lúcia, que Nossa Senhora tinha dito: quero que fiques aqui na terra, porque Nossa Senhora pretendia propagar no mundo, espalhar no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração. E é então Lúcia a porta-voz desta grande mensagem. Alguns anos depois, Lúcia, que cresceu, aprendeu a escrever, ela então finalmente escreveu essa mensagem dividida em 3 partes. A primeira parte, que ganhou o apelido popular de Primeiro Segredo de Fátima, foi uma visão do inferno, onde Nossa Senhora mostrou aos 3 pastorinhos essa realidade do inferno que, você vai dizer, mas isso não é segredo nenhum. Sim, mas tornou-se segredo para o homem do século XX. Por quê? Porque, infelizmente, dentro da igreja entrou uma heresia, a heresia do modernismo, que não acredita no inferno. Acha que os homens, para serem condenados ao inferno, precisam fazer alguma coisa de muito especial. E, no entanto, ao longo dos séculos, 2000 anos de cristianismo, nós sabemos que o inferno é uma realidade. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Sim, se você for ver o número de vezes que Jesus fala do inferno, é muito mais frequente do que o céu. E, portanto, Deus de misericórdia se fez homem exatamente para nos livrar do inferno. Mas, de repente, agora, o diabo não quer mais que a gente acredite no inferno. Essa é a astúcia de Satanás. O insensato diz em seu coração, diz o Salmo: Deus não existe, ninguém vê o meu crime. No entanto, Deus de misericórdia vem exatamente para nos acordar disso. Esse é o primeiro segredo de Fátima. O primeiro segredo de Fátima é Nossa Senhora que sabe do futuro. Nossa Senhora sabia que a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, iria passar por um problema interno, que o dogma da fé seria abalado. E então, ela vai e, como mãe, recorda aos seus filhos a existência do inferno. A segunda parte da mensagem, chamada de segundo segredo, Nossa Senhora diz: vistes o inferno. Para salvar estas almas, né, que milhões e milhões de almas que perecem no inferno, ela quer nos ensinar a devoção ao seu Imaculado Coração. Veja, aqui o remédio que Nossa Senhora dá, a devoção ao seu Imaculado Coração. E existe nesse mecanismo infernal uma série de erros e de mentiras que são contadas pelas pessoas. Satanás não vem diretamente para contar esses erros. Nossa Senhora veio para dizer: olha, existe um instrumento de Satanás que está sendo usado para espalhar os erros pelo mundo. É a Rússia. E se vocês consagrarem a Rússia ao meu Imaculado Coração, haverá um tempo de paz. Se não obedecerem, aí vem a terceira parte. A terceira parte da mensagem, no entanto, ela ficou secreta. Essas 2 primeiras mensagens, elas foram reveladas anos depois da aparição de Fátima, mas foram reveladas. Acontece que Lúcia escreveu a terceira mensagem. Bom, o fato é que ela colocou isso tudo por escrito, o Vaticano requisitou a mensagem, poderíamos dizer a palavra confiscou. Porque não foi, Lúcia não mandou a mensagem para o Vaticano. Lúcia escreveu a mensagem e entregou na mão do bispo. Foi o bispo quem guardou a mensagem e então o Vaticano, sabendo que ali tinha uma mensagem, requisitou que essa mensagem fosse enviada para o Vaticano e o bispo obediente mandou. Recebida esta mensagem, chegou o momento oportuno em que Lúcia previa que a mensagem deveria ser lida por volta do ano de 60. Era o pontificado do Papa João XXIII. Ele então leu a mensagem, colocou de volta no envelope e, pelo visto, não quis julgar. Ou seja, em palavras pobres, o Papa João XXIII não tinha indícios claros de que aquela mensagem fosse realmente uma mensagem do céu.
E aqui é importante para as pessoas não ficarem escandalizadas. E aqui está a grande confusão com relação ao terceiro segredo de Fátima. Que é o seguinte, é uma revelação privada. Por mais que os eventos de Fátima tenham sido tão clamorosos, o milagre do sol, 70 mil pessoas vendo o milagre do sol, a mensagem de Nossa Senhora, que foi revelada aos 3 pastorinhos no dia 13 de julho de 1917, só foi escrita anos depois pela irmã Lúcia. E a gente vê que em fontes insistentes, né, de gente ligada ao Vaticano, a todo momento querem recordar os limites da vidente. Ou seja, é uma mulher muito simples, é uma irmã muito simples, não tem teologia, etc, etc. Os limites da vidente. O próprio cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, quando foi revelada a terceira parte da mensagem de Fátima no ano 2000, ele fez toda uma conferência. E se você for espreme aquela conferência, ela tem uma única substância. Quer dizer o seguinte, olha, o vidente é um canal do qual nós podemos suspeitar. Esse é o resumo da ópera. Ou seja, gente, no fundo, havia ali naquela mensagem de Fátima alguma coisa que essas pessoas lá do Vaticano consideraram como sendo algo não crível. Ou porque não tinham sinais humanos de credibilidade, ou porque, não sei, havia alguma coisa de muito incômodo. E você sabe que quando vem uma palavra incômoda, nós, muitas vezes, preferimos não ouvi-la. Todo mundo que leu esta mensagem, João 23, Pio XII não leu. Pio XII cria profundamente em Fátima, mas não teve acesso ao segredo, porque ainda não era o tempo de abrir o envelope. Então, João 23 teve suas dúvidas. O próprio Paulo VI, embora tenha ido a Fátima, embora tenha dado importância e privilégio à aparição de Fátima, não parece que Paulo VI tenha dado grande credibilidade à irmã Lúcia, porque ela pediu para falar com ele, e o Papa Paulo VI disse, mas fale com seu bispo. Digam à irmã que fale com bispos e tem alguma coisa para dizer. Ela é uma mulher muito simples. Foi então que veio João Paulo I, que não sabemos se leu o segredo, porque teve muito pouco tempo, João Paulo II. João Paulo II leu o segredo de Fátima e não parece ter dado muita importância, até que finalmente, no dia 13 de maio de 1981, uma bala disparada num atentado a queima-roupa por Mohamed Ali Agha, ele acorda no Hospital Gemelli e diz, como é mesmo essa história do segredo de Fátima? Dali para frente, João Paulo II ficou bastante incomodado com aquela história do segredo e queria, a todo custo, revelar alguma coisa do segredo. Mas havia alguma coisa bastante inconveniente e incômoda. Mas, padre, como é que você sabe disso? Bom, eu sei disso pelo óbvio, ou seja, existem vários indícios disso. Se você quiser, nós temos um curso sobre a mensagem de Fátima no nosso site, acesse lá, eu coloco lá mais dados, mais informações, mais detalhes, etc, etc. Mas é óbvio que tem que ter alguma coisa de muito incômodo. Como é que eles seguram uma coisa durante tantos anos? Ou seja, estamos no ano 2000 e nada. Era para ter sido revelado em 1960, 40 anos depois, e ninguém fala de nada. Cadê o segredo? Cadê a mensagem? 40 anos e ninguém revela, 40 anos e ninguém revela. Finalmente, quando revela, tá aí o texto. Todo mundo, eu inclusive, quando eu li o segredo a primeira vez, no ano 2000, eu abri o site do Vaticano, estava lá o autógrafo da irmã Lúcia, com as letras dela, a transcrição do português da irmã Lúcia, traduzido lá em várias línguas, a conferência do cardeal Ratzinger, a interpretação do cardeal Sodano, etc, etc. Tudo aquilo, a gente lê o negócio. Tanto barulho por nada. Mas por que por 40 anos vocês esconderam isso aqui? Não se entende por que se escondeu durante 40 anos. Veja, e não tem como a gente não ter essa perplexidade. O fato é o seguinte, há indícios de que o que foi revelado do terceiro segredo de Fátima é de fato a visão que os 3 pastorinhos tiveram, né? A terceira parte da mensagem. Porém, há fortes indícios de que existe um outro documento, ou seja, uma pagininha menor, onde está não somente a visão que é narrada aqui, mas a explicação de Nossa Senhora. Ou seja, é como se a parte que foi revelada é uma parábola e falta a interpretação da parábola. E essa interpretação da parábola teria sido feita pela própria Nossa Senhora. Por quê? Porque no final da visão, Nossa Senhora disse a Lúcia e a Jacinta, olha, não digam a ninguém, mas ao Francisco vocês podem contar. Bom, mas o Francisco via as coisas. Ora, se o Francisco via as coisas, você, então, lê o terceiro segredo, é tudo visual, não tem... É como se fosse um cinema mudo. Tem o visual, mas não tem o áudio. Como se alguém tivesse cortado o áudio. É só visão. A única palavra que se ouve em toda a descrição é
penitência, 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 que são as 3 palavras do anjo. Então parece que falta alguma coisa. Ou seja, uma pagela que seria a interpretação. E aqui que está o ponto da controvérsia. Ou seja, esta pagela seria uma interpretação e parece que os prelados do Vaticano julgam que esta pagela interpretativa ela teria sido fortemente contaminada, por assim dizer, pelas impressões e pelas interpretações da própria irmã Lúcia. E por isso ela foi retida e não revelada. Esta é a hipótese. Ou seja, que os prelados no Vaticano teriam feito um juízo prudencial que, para o bem das almas e não criar confusão na igreja, é melhor não revelar essa parte aqui. Porque isso daqui, nós não sabemos se é verdade, parece que é coisa da cabeça da irmã Lúcia. Parece bastante forte o que eu estou dizendo, mas são os indícios. Ou seja, algumas pessoas se alinham do lado da irmã Lúcia para dizer, não, mas a interpretação dela é que é a válida. Outros dizem, não, mas é uma irmã sem teologia e sem visão profunda da teologia católica, então vamos confiar mais nos prelados do Vaticano que nos dão a interpretação correta. E aqui está, né, a disputa. Que está a grande controvérsia. O fato, porém, vamos lá, você vai se perguntar, mas padre, do lado de quem que o senhor se posiciona? Eu respondo, veja, eu não me posiciono do lado de ninguém, porque, número 1, aqui nós estamos diante de uma hipótese, parece ser isso. Se vocês forem ler todas as pessoas que estudaram esta questão de Fátima, realmente existem fortíssimos indícios de que tem alguma coisa ali na parte interpretativa que é o punctum dolens, né? O ponto que dói, o negócio ali que está a ferida, e é por causa desta interpretação, que esse segredo foi retido durante 40 anos. Então, a grande controvérsia de Fátima não está nos acontecimentos de 1917, mas está nos escritos posteriores, ou seja, nos escritos saídos da pena de irmã Lúcia, dezenas de anos depois de Fátima. Inclusive, não foram nem escritos em Fátima, propriamente. Ela os escreveu de sua memória muitos anos depois. Veja, vamos ler, né, o que é que está na terceira parte da mensagem do dia 13 de julho de 1917, mensagem de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos na cova da Iria. Vou ler, está aqui na edição Loyola, aqui no Brasil nós temos as memórias da irmã Lúcia, então em apêndice está aquilo que foi revelado no ano 2000. Veja só. Depois das 2 partes que já expus, ou seja, a visão do inferno e depois a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a consagração à Rússia, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais ao alto, um anjo com uma espada de fogo em a mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que pareciam iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. Acho que não precisa de muita interpretação aqui. Nós estamos diante de um anjo do castigo. Ah, o que é isso? Imagina, anjo da ira divina. O senhor é medieval mesmo, o senhor acredita que o anjo vai vir castigar a terra, que Deus vai mandar um castigo, etc e tal. Gente, pelo amor de Deus, olha, para de bobagem. Abram o Apocalipse. Se isso não existe, então o que é o Apocalipse? Então tirem o Apocalipse do cânon. Então, tudo bem, nós vamos acreditar em você e não na Sagrada Escritura. Pelo amor de Deus, não sejamos ridículos. É evidente que tem castigo. Não é que Deus é irado e Nossa Senhora é boazinha. Não. É que o anjo e Nossa Senhora, nessa visão, são ministros de Deus. As consequências do nosso pecado, meus queridos, é a primeira parte da visão, é o fogo eterno, é o inferno para sempre. E para evitar que a gente caia no inferno, Deus manda 2 coisas. A primeira coisa é a segunda parte do segredo. O Imaculado Coração de Maria é a palavra bondosa, é a palavra de caridade. O Coração Imaculado de Maria é uma palavra de Deus para nós. Mas se não ouvirem a palavra, então vem a segunda forma que Deus usa, que o Espírito Santo usa para nos converter, que é a desgraça, é o castigo. Então, tanto Nossa Senhora como o anjo são instrumentos de Deus, porque Deus é que é justiça e ira e, ao mesmo tempo, misericórdia e clemência. Vocês têm que entender que o castigo é uma misericórdia de Deus para que nós nos convertamos. Aqui, então, o anjo apontando com a mão direita para a terra, com a esquerda ele estava com a espada, com a direita apontando para a terra, com voz forte disse: penitência, penitência, penitência. Então,
aqui, digamos assim, está o centro de toda a coisa. E por mais que a gente precise de alguma interpretação aqui, esta parte do terceiro segredo não precisa de interpretação. A visão que vem em seguida precisa de interpretação, mas isso aqui não precisa, porque isso aqui é puro Apocalipse, isso aqui é pura Bíblia, isso aqui não tem nem o que pôr, nem o que tirar, é isto. Agora, o problema vem na visão depois, que é provavelmente uma dessas visões condicionais. Ou seja, o anjo pede penitência, 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 e é como se Deus dissesse assim, olha, se vocês não fizerem penitência, olha só o que vai acontecer. E são esses acontecimentos aqui que está toda a controvérsia. O que é que eles significam? É aqui que está o busilis, né? O centro da questão. Vimos numa luz imensa que é Deus. Em Fátima, várias vezes tem essa coisa da luz. E Lúcia sempre diz a luz que é Deus. Então, vimos esse acontecimento em Deus. Não é um acontecimento na história. Porque ainda, quando aquilo foi lá revelado, não é uma coisa, um fato inevitável. Ainda era evitável. Parece que não será mais evitável. Por aquilo que a irmã Lúcia falou numa carta dela, quando ela pediu a consagração da Rússia, ela disse assim, olha, não quiseram fazer, mas será como foi com o rei da França. Quando fizerem, será tarde. Então aquilo que aqui nessa visão parece ser uma visão hipotética de futuro, por estes anos de falta de penitência, de conversão e de ouvirmos os apelos de Nossa Senhora, parece que é favas contadas o que está aqui. Vai saber. Ele diz então que algo semelhante é como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante. Isso aqui está entre aspas. É como a Lúcia, em 1917, não tinha televisão, né? Não fazia ideia do que fosse televisão. Então, aqui o que ela está descrevendo é a linguagem de uma televisão. Eles viram como em Deus uma espécie de televisão. Um bispo vestido de branco e tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Esse tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre também está entre aspas. Aí vem toda a controvérsia, quem é esse bispo de branco? Se esse bispo de branco é o mesmo Santo Padre que depois aparece mais tarde na visão. Controvérsias, rios de tinta despejados, e eu não tenho resposta para isso, não sei, vai saber. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram a escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O sobreiro é a árvore da qual tiram a cortiça, né? E o Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante e acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. O que é que tudo isto significa nos seus detalhes é aqui que está a grande controvérsia. Mas vem uma chave interpretativa, que não é tudo, mas é o que nós temos, o resto é especulação, que é o seguinte: sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Gente, isso aqui é puro Apocalipse também. Ou seja, ela está falando claramente de martírio, ou seja, esse pessoal todo que está morrendo aqui são mártires, porque os anjos estão recolhendo o sangue dos mártires. E com esse sangue dos mártires acontece algo de benfazejo para a redenção e para a salvação das outras pessoas. Isso está muito claro. Então, o início da visão e o final da visão é muito claro porque é puro Apocalipse. Ou seja, a obra dos justos, a perseverança dos justos, etc e tal. Aqueles justos que debaixo do altar de Deus clamam: até quando, Senhor, até quando? Né? Deus responde: espera que se complete o número daqueles que foram escolhidos por Deus para serem martirizados. E aí pronto. Quando vem o grande aleluia, caiu a Babilônia, se canta o hino de louvor em que a esposa está revestida de linho puro, e o linho puro de São João é as obras dos fiéis. Ou seja, são os mártires. Ou seja, os atos de caridade maravilhosos que foram realizados. Esse é o linho puro que vai preparando a veste da esposa. Existe uma carta da irmã Lúcia que foi escrita ao Papa João Paulo II, em que a irmã Lúcia fala claramente ao Papa que essa terceira parte do segredo, ou seja, antes mesmo da publicação do segredo, está dito aqui: a terceira parte do segredo refere-se às palavras de Nossa Senhora: senão a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja, os bons serão martirizados e o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Então quer dizer o seguinte: toda aquela tragédia que está acontecendo ali na visão diz respeito à Rússia. Aí você já entendeu por que é tão incômodo e por que não quiseram revelar o negócio. Por quê? Porque se não quiseram, vejam, nenhum papa até agora teve coragem de fazer uma consagração em que mencionasse o nome Rússia. Rússia.
Então, se o terceiro segredo, se lá na parte interpretativa tem alguma coisa que fala de que essa tragédia toda, ela vem dos erros da Rússia, você entende a confusão diplomática disso, né? Eu não estou dizendo que é, ou que não é, é a irmã Lúcia que está dizendo que é. Aí vai acontecer guerra, perseguição da igreja, Santo Padre vai sofrer, mártires. Não está claro isso? Agora, como é que esses erros chegam até nós? Aham. Grande controvérsia, mas eu acho que ninguém de nós é tão ingênuo de se iludir de que os erros da Rússia não estão lá na estratosfera, né? Os erros da Rússia estão dentro da igreja também, né? Não tem erros colocados exatamente pela visão marxista, socialista, materialista da Rússia dentro da igreja. Tem ou não tem? A chave interpretativa de uma coisa já acontecida não precisa, gente. Já está acontecendo. É só olhar os fatos históricos. O negócio está aí. A Rússia espalhou os seus erros. Não consagraram, não fizeram a tempo. Agora ela já espalhou. O negócio já aconteceu. Não precisa um anjo vir aqui revelar isso para a gente, né? A gente enxerga, né?